Capítulo 13. O amor é dos suspiros a fumaça. Puro é fogo que os olhos ameaça. Revolto, um mar de lágrimas diamantes. Que mais será? Loucura temperada, fel ingrato, doçura refinada. Shakespeare. Londres, 28 de junho de 1805. Seria necessário muitos diários para narrar tudo o que vivi nesta semana inteira e talvez outro apenas para esta noite. Mas devo me concentrar no essencial e dizer que estou verdadeiramente surpresa. Com o coração aos pulos, escrevo estas linhas. Hoje foi o dia do tão aguardado baile para o qual fomos convidados. Graças a Deus, o Sr. Burman ainda não chegou a Londres. E eu começo a me culpar cada vez que me pego desejando que ele não melhore tão rapidamente quanto sou obrigada a dizer em algumas situações. Logo cedo, o assunto, o baile, foi iniciado, ainda na mesa de desjejum. O Sr. James entrou na conversa ao perguntar a Richard se ele estava empolgado com a recepção e se já havia comentado comigo sobre o convite. Bem animado, sim. Ao menos eu estou... Falou meu irmão olhando para mim ao dizer a última frase. Então, os dois firmaram seus olhos em mim à espera de alguma resposta. Desculpe-me, Sr. James, mas seu amigo com certeza não se chatearia se eu não fosse, não é? Não, mas eu e seu irmão, sim. Pois se a senhorita se recusar a ir, então teremos de ficar para não deixá-la sozinha. De jeito nenhum, exclamei. Olhando bem para Richard e para o Sr. James, senti uma energia conspiratória entre os dois, mostrando que não desistiriam de me convencer a ir com eles. Sim, ficaremos. Já está determinado, replicou o Sr. James, sério. Sim, Lola, não a deixaremos sozinha, complementou meu irmão. Vi, nesse instante, o Sr. James erguer uma sobrancelha ao ouvir meu apelido. Talvez fosse a primeira vez que ouvia meu irmão me chamar assim. Com isso pretendem me culpar por estragar o divertimento de vocês? Inquiri olhando para ambos. De maneira alguma, pois nos asseguraremos de nos divertirmos aqui mesmo, declarou o Sr. James. Caso a senhorita se abstenha de nos acompanhar, ficaremos todos aqui e arranjaremos algo para fazer. Mas nada tão divertido quanto um baile, disse Richard com um olhar sugestivo. Ah, está vendo? Querem ir ao baile e não devem desistir por causa de mim, insisti. Não discutiremos mais se aceitar ir conosco. Continuou o Sr. James e ficamos assim por mais algum tempo até que decidi acompanhá-los a fim de não ser a causa do desgosto de ambos. Jurei para mim mesma não dar muita importância a esse acontecimento, mas logo em seguida eu estava revirando minhas coisas em busca do melhor vestido que havia trazido para Londres, com muita insegurança de parecer deslocada no baile. Meu melhor vestido ainda era uma peça muito simples, se comparado às roupas que observei as moças usando para caminhar durante o dia pelas ruas londrinas. Refleti então como seriam seus vestidos de festa. Escolhi meu preferido, teria de ser ele. É um vestido de morim fluido, longilíneo com um bom caimento e em tom pastel marcado por uma fita de cetim
na cintura e franzido no busto. As mangas não são bufantes, mas têm um pequeno volume que escondem apenas meus ombros. A graça do vestido concentra-se nas pequenas bolinhas marrons e em uma barra decorada com um bordado de flores no mesmo tom. Coloquei-o na cama e busquei um adorno que pudesse ser colocado sobre a cabeça. Encontrei uma fita de seda lilás e a separei ao lado do vestido. Nesse momento, bateram à porta e fui atender. Era a senhora Holly com seu gentil sorriso, pedindo permissão para entrar. A senhorita vai mesmo ao baile com o Sr. James e seu irmão? Irei. Eles insistiram muito, embora eu deva confessar que não gostei da ideia inicialmente. Mas agora está em busca do seu melhor vestido, disse ela olhando sobre a cama, pousando os olhos em meu vestido. É preciso, anuí com um meio sorriso. Se necessitar, sou ótima com as mãos e posso fazer um belo penteado na senhorita. É mesmo? E não a incomodaria? De maneira alguma, se a senhorita tiver paciência. Pois não faço um penteado há muitos anos, embora tenha certeza de que não me esqueci de como fazer. Eu preparava os cabelos da senhora Emily, adorava fazer isso, disse com um suspiro. E os cabelos dela eram parecidos com os seus, ondulados e compridos. Seus lindos cabelos ficarão deslumbrantes em um penteado alto, com apenas uns fios soltos ao lado do rosto. O que acha? Minha resposta foi um enorme sorriso de agradecimento e com a cabeça assenti com qualquer ideia que ela tivesse, pois eu mesma não saberia fazer nada mais em meus cabelos, a não ser escová-los, improvisar uma trança e prender com uma fita. E assim, 2 horas antes de o baile começar, eu e a senhora Holly fomos para meu aposento, onde ela começou a fazer meu penteado e me ajudar com minhas roupas, apertando bem meu espartilho na cintura e auxiliando-me no fechamento de todos os botõezinhos e lacinhos das costas do meu vestido. O tempo em que ficamos juntas serviu para nos aproximar, pois a gentileza da senhora Holly é verdadeiramente um acalento para meu coração aflito. Eu me peguei imaginando a amizade linda que certamente ela teve com Emily e como deve ter sofrido com sua morte. Senti desejo de falar sobre o assunto, mas a senhora Holly não sabia que eu havia lido o diário de Emily, de modo que fiquei incerta sobre me expressar e como aquilo mexeria com ela, então não disse nada. Senhora Holly, chamei-a insegura. Será que há algo que a senhora possa me dizer que me ajude a me comportar melhor no baile? Eu não sei como agir, talvez a senhora possa me dizer algo. Senhorita Gibbons, há algo sim que posso lhe dizer e é apenas isto. A senhorita deve simplesmente ser quem é. Ser como é já é o bastante esplêndido, porque não há nada de errado com a senhorita. Mas as pessoas nesse baile serão tão diferentes de mim, elas... É aí que mora a graça. Todos diferentes de você, mas tão iguais entre si. E a senhorita que se destaca entre todos está pensando em ser igual a eles? A senhora tem toda a razão, disse-me exatamente o que eu precisava ouvir. Como posso ser mais grata? Apenas se divertindo. Sorriu fraternalmente para mim. Senhorita Gibbons, já que me pediu conselhos, farei algo melhor. Sei que não nos conhecemos há muito tempo, mas não pude deixar de perceber como é uma boa jovem, sensível, espontânea e inteligente. A senhorita é uma presença de luz nesta casa, embora eu saiba
Tenho certeza que não está brilhando tanto quanto poderia. Obrigada, senhora Holly. Eu me sinto verdadeiramente feliz por tê-la encontrado aqui. Não sei o quanto merecedora sou de receber tantos elogios, mas agradeço mesmo assim. A senhora é um encanto. Minha estada aqui jamais seria a mesma se não fosse pela senhora. Falei sinceramente. Imagine, menina. Mas se ainda me permitir dizer mais, creio que posso arriscar dizer que seu noivado com o Sr. Burman é motivo de grande desespero para a senhorita. Senhora Holly, Por favor, não tente negar. É visível a qualquer um que conheça o Sr. Burman e depois conheça a senhorita que essa é uma ligação completamente equivocada. Não há nenhuma similaridade entre uma mocinha tão jovem, bonita e inteligente, tão graciosa e de temperamento suave, com um senhor como o meu patrão. Não seria certo mentir para a senhora e dizer que está errada quanto à minha aflição, mas, ainda assim, há motivos para que eu me case. Não é do meu desejo, mas tornou-se meu dever uma questão de proteção. Então, peço à senhora, que é tão atenta e verdadeiramente amável, que não me pergunte muito mais a respeito disso, pois estou mesmo sem perspectivas. Não há nó que não possa ser desatado, senhorita Gibbons. E quando não conseguimos sozinhas, não há mal contar com a ajuda de alguém. Serei seu amparo quando necessitar. Então não hesite em me procurar. Mas aqui, nesta casa, todos fariam qualquer coisa para salvá-la de um futuro infeliz. Pense nisso. Disse ela com um olhar muito significativo. Estaria se referindo ao Sr. James? Meu Deus, como posso suportar isso? Pensei enquanto a senhora Holly arrumava meus cabelos. Estão todos certos, mas ninguém sabe as verdadeiras razões para eu estar tão vencida. Troco minha felicidade pela de Audrey, pois jamais suportaria que fosse ela ter um destino assim. O penteado feito em mim me surpreendeu. A senhora Holly realmente sabia o que estava fazendo e deixou meus cabelos maravilhosos em um tipo de penteado que eu jamais havia feito antes. A habilidade de suas mãos deixou-me impressionada. Depois de eu estar pronta, ela me entregou um sutil rouge para que eu passasse na face e um carmim para os lábios. Aceitei um pouco hesitante, pois nunca havia usado nenhuma maquiagem, já que mamãe nos proibia de usar e dizia que a vontade de Deus era que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras. Você está linda, senhorita Gibbons, declarou a senhora Holly. Olhei-me no espelho e vi meu rosto alvo, suavemente corado pelo rouge, e os lábios pequenos rosados pelo carmim. O efeito da maquiagem fez destacar o azul claro dos meus olhos, e em meu rosto caíam 2 mechas do meu cabelo. Olhamos pela janela e vimos que o céu já começava a tomar tons enegrecidos e que o cocheiro estava a postos, esperando-nos em frente às escadas. A caleça, muito bonita, seria puxada por 4 cavalos negros e robustos de pelos muito lustrosos. Obrigada, senhora Holly. Sei que minhas vestes são simples se comparadas às das moças da alta sociedade londrina, mas meu coração está feliz por sua ajuda e tudo o que me importa é aquilo que me falou mais cedo. Sorri agradecida. A senhora está deslumbrante. Tecido fino nenhum poderia apagar o brilho dos seus olhos e ofuscar um sorriso tão belo quanto o seu. Aliás, nunca vi em toda Londres alguma moça que se equiparasse à sua beleza. Então apenas sorria, como a vejo sorrir agora, e nenhuma beleza poderá ser maior que essa, pois sua graça se acenderá.
E ao dizer isso, a senhora Holly me abraçou, um abraço afetuoso que acalentou meu coração. Desci as escadas do interior da casa, ao lado da senhora Holly, e meu coração palpitou forte ao ver o senhor James e meu irmão à minha espera no salão de entrada. E como estavam bonitos! Meu irmão, assim como eu, também não vestia roupas refinadas, mas por ser um homem belo, alto e forte, sua aparência sempre se sobressaía a qualquer veste que usasse. Já o Sr. James, será possível dizer que estava ainda mais lindo do que em todos os dias anteriores, desde que o vi pela primeira vez? Os cabelos castanhos e os olhos verdes intensos e escuros brilhavam em sua pele alva, e o sorriso em seus lábios fez meu coração se aquecer. Como consequência, precisei me punir muito por isso. Não queria que meu coração se desenfreasse de tal maneira. Nesse instante me perguntei por que isso aconteceu. Ele estava tão bem vestido, com um casaco e calças tão belas, que mais parecia um príncipe, e seu perfume suave chegou até mim antes mesmo de estarmos próximos. Assim que alcancei o último degrau, os dois cavalheiros fizeram-me o gracejo de cada um segurar em uma de minhas mãos e juntos beijaram-nas. O beijo ofertado por meu irmão, carinhoso e fraternal, fez meu peito inflar de amor, mas o beijo recebido pelos lábios do Sr. James aqueceu minhas mãos e fez uma sensação perturbadora subir até minha face. Agradeci mentalmente por estar de ruge nas bochechas, o que disfarçou o vermelho que certamente me pintou o rosto. Mal consegui olhá-lo nos olhos. Então, virei-me para meu irmão e sorri sem graça. "Oh, Lola, como está bonita!" comentou meu irmão sorrindo. "Bonita sua irmã já é, caro Richard. Hoje ela está deslumbrante", acrescentou o Sr. James. Ouvi-lo dizer isso causou novamente certa bagunça dentro de mim. Virei-me para ele e lhe ofertei um sorriso fraco, muito mais sutil que as batidas do meu coração, que ainda não haviam suavizado. Ainda bem que esse sintoma não era visível a todos, e pude tentar disfarçar ao máximo o retumbar esquisito no meu peito. Dei o braço para Richard e ao seu lado caminhei até a caleça. O Sr. James, sempre solícito, fez a gentileza de abrir a porta para que eu subisse. Sentei sozinha, virada para a frente da carruagem, e os dois se sentaram lado a lado, voltados para mim. A noite em Londres revelou-se surpreendente aos meus olhos. Ao longo da avenida víamos um alinhado de mansões iluminadas por postes de lâmpadas a gás, formando um belo cintilar com a umidade do sereno. Seguimos por alguns minutos em silêncio, Richard, tão distraído com as luzes quanto eu, mas, ao virar meu rosto para a frente, percebi que o Sr. James olhava diretamente para mim, avaliando-me com mais curiosidade do que eu e meu irmão olhávamos para a cidade. Baixei os olhos para minhas mãos e demorei-me nelas por um tempo, mas senti que ele ainda me observou por mais alguns segundos. Finalmente chegamos à entrada de uma belíssima mansão, em estilo georgiano, onde várias caleças paravam para que lindas moças e cavalheiros muito elegantes descessem. Elegância notada não apenas nas suas vestes, mas também no modo como caminhavam e se apresentavam aos demais. Fomos recebidos pelos anfitriões, irmãos gêmeos idênticos e amigos do Sr. James, que se apresentaram como o Sr. Harry Carton e Anthony Carlton,
Eles deviam ter aproximadamente a mesma idade de meu irmão e do Sr. James. Ao lado do Sr. Harry, havia uma moça bonita, talvez da minha idade, que foi apresentada como irmã do Sr. Scoulton. Esta é nossa irmã, a senhorita Calton, disse Harry olhando para mim e Richard. Rosie, complementou ela. E então curvou com graça a cabeça e sorriu para nós. O vestido que ela usava era deslumbrante. Possuía um brilho e caimento como eu jamais havia visto. Entramos todos no enorme salão de recepção. Ao fundo, a melodia suave de uma orquestra dava aconchego ao local muito bem iluminado por centenas de velas em castiçais e candelabros presos às paredes e ao teto. Imediatamente 4 moças vieram em nossa direção. Eram amigas da senhorita Rose e vinham nos prestar os cumprimentos. A senhorita Dolores Gibbons e o senhor Richard Gibbons são meus hóspedes amigos de Dorsetshire. Apresentou-nos o senhor James, fazendo-me suspirar agradecida por ele não ter me apresentado como noiva do seu pai. Não sei qual seria minha reação caso algo assim acontecesse. De Dorsetshire, exclamou a senhorita Rose. Que lugar amável e pitoresco. Estive lá certa vez com meus irmãos, recorda-se, Sr. James? Quando permanecemos na House Flowers por 2 meses para as caças de inverno? Perguntou sorrindo afetuosamente. Os olhos dela iluminaram-se. Era palpável o fascínio direcionado ao Sr. James. Oh, sim, isso fez 2 anos, se bem me recordo. Concordou James. Sim, apreciei muito aquele lugar. Uma pena o senhor não ter mais promovido aqueles jantares deliciosos com seus amigos e os bailes. Foi muito divertido, mas em tal oportunidade não chegamos a conhecer a senhorita Gibbons e seu irmão. Não, eles não estavam conosco, infelizmente, disse o Sr. James de forma breve. Saudando cada uma das moças com reverência, ele se afastou um pouco de todas elas. Porém, não foi tão bem sucedido em seu ato, pois logo teve de ver a senhorita Rose novamente ao seu lado. A primeira dança que o vi dançar foi com ela. O que achou da senhorita Rose? Perguntou meu irmão quando o Sr. James se afastou com ela para o grande salão de dança. Não sei dizer bem. Falei sem tirar meus olhos do casal que bailava com suavidade. Uma moça bonita, alegre e elegante? Mas não está à altura do Sr. James de jeito nenhum. Deliberou meu irmão para minha surpresa. Ora, Richard, é só uma dança. Não precisa avaliá-la com tanto rigor assim. Eu não pensei que já gostasse tanto do Sr. James a ponto de julgar suas acompanhantes para uma trivial valsa. Não é isso. É que a senhorita Rose e o Sr. James quase foram noivos. O Sr. Burman insiste até hoje que ele se case com Rose. Confidenciou-me meu irmão, chocando-me com aquela revelação e fazendo uma ardência se instaurar em meu peito. Quase foram noivos. E o que os impediu, se tem tudo que um belo casal de uma boa sociedade espera na vida? Ambos jovens, ricos e belos, de famílias amigas, como pude perceber. Aliás, Richard, como sabe dessas coisas? O Sr. James mesmo me disse. Há 2 anos, ele pensou estar apaixonado por Rose, mas logo acabou se convencendo de que ela não era uma boa escolha para ele, então se afastou. Porém, o Sr. Burman ainda insiste que James se case com Rose e sempre que vem a Londres, a convida para jantar e faz com que James lhe dê atenção. Entretanto, na última vez que estiveram juntos, James disse a ela que não estava mais apaixonado, que há muito tempo havia deixado de sentir qualquer coisa por ela. A senhorita Rose, ao que parece, não aceitou muito bem. Tanto o Sr. Burman quanto os irmãos de Rose ainda fazem de tudo para reaproximá-los.
Por que o Sr. James não a considerou uma boa escolha para ele? Oh, Lola, não sei, mas acredito no bom senso de James e, se ele se afastou, é porque pensou primeiro em sua felicidade, vendo que ela não estava na senhorita Rose. Se ele for um homem tão romântico a ponto de pensar assim, falei com falsa indiferença. Ele é sensato e, jovem como é, não precisa casar-se assim subitamente. Pode esperar e escolher melhor, concluiu meu irmão, tendo a minha concordância. A primeira dança terminou e o Sr. James voltou para perto de mim e de Richard, após levar Rose ao lugar onde estavam suas amigas. Sua postura de cavalheiro e sua beleza não passaram despercebidas pelo salão, por onde passou, vi olhares brilhando em sua direção, vindos de mocinhas que sorriam umas para as outras ao vê-lo passar. Muito próximas de nós ficaram a senhorita Rose e suas amigas, sorrindo em tom de confidências, enquanto Rose suspirava feliz. Acompanha-me na próxima dança, senhorita Gibbons. Convidou-me o Sr. James. Sua pergunta tão inesperada me retirou de um lugar comum e me lançou no ar. Foi assim que por alguns instantes me senti, girando e girando. Mas mal pude reagir à sua pergunta, pois o Sr. Harry surgiu abruptamente e segurou James pelo braço, o abraçou com euforia, entregando a ele uma taça de bebida e o carregando para o outro lado do salão. Ele parecia um pouco animado demais, talvez por efeito da bebida, enquanto seu irmão estava calmamente olhando o movimento e sendo gentil com os convidados. Oh, isso não foi nada educado, observou Richard. O Sr. James foi arrancado daqui como uma concha elevada pela maré. E será que eu vi bem justamente na hora em que ele a convidava para uma dança? Oh, Richard, mas isso está fora de questão, falei com pressa. Não acho adequado dançarmos juntos. Aliás, se eu soubesse que precisaria dançar, não teria vindo. Mas está em um baile. Há algo mais óbvio do que dançar em um baile? E por que está em dúvida quanto a aceitar dançar com o Sr. James? É claro que deve aceitar. Richard, eu nunca dancei em um baile, sussurrei apavorada. E você mesmo está parado aí até agora, não convidou uma mocinha sequer, rebati com astúcia. Quanto a mim, tenho certeza de que seria melhor recusar qualquer dança com qualquer cavalheiro, falei resoluta. Por que, Lola? Sabe que isso não é nem um pouco apropriado em um baile. Você deve responder a ele de maneira favorável, é claro. Vá dançar com o Sr. James. Não há outro par melhor para você aqui. E mal meu irmão terminou de falar, eu vi o Sr. James voltar sozinho, e com os olhos tão concentrados em mim, que não pude deixar de corar ao pensar que ele pudesse estar ansioso para voltar para perto de mim e de meu irmão. Ou ansioso para uma dança comigo? Ah, senhorita Gibbons, desculpe-me por isso. O Sr. Harry está alegre demais, eufórico demais, mas eu estava convidando a senhorita para uma dança. Concede-me a honra? Indagou, olhando-me nos olhos e oferecendo-me gentilmente sua mão. Oh, sim. Respondi imediatamente, deixando cair por terra qualquer restrição de minha parte. Como dizer não se todo o meu corpo desejava dançar com ele? Em toda a minha vida, eu havia dançado apenas com meu pai, com Richard, e com Benjamin, meu amigo e irmão de Ellen. Quando ensaiávamos peças de teatro, adorávamos inventar, que estávamos em grandes bailes e passávamos horas rodopiando pela sala de nossa casa em Beacombe, a sonhar com algo assim. Mas ter os braços do Sr. James em volta do meu corpo deixou-me completamente anestesiada.
Era uma sensação nova e completamente sublime, fazendo até mesmo minha respiração oscilar. Em mim nasceu naquele instante um grande receio de que o Sr. James percebesse minha insegurança, minha afetação por estar tão perto dele. Com certeza eu não era a melhor dançarina, mas me esforcei para que a dança fosse agradável, e o Sr. James conduziu-me com tanta maestria que senti como se já dançássemos juntos há muito tempo. A forma como me olhava era desconcertante, e quando sorriu para mim, ao girar-nos para a direita, pensei que todos naquela sala haviam sumido por alguns segundos. Meu coração batendo foi o único som que pude ouvir, e o sorriso do Sr. James era para mim a única visão em minha frente. Ele era com certeza o mais belo e amável homem daquela recepção. Eu não imaginei que dançasse tão bem, elogiou-me. Ah, mas eu não danço. Isso é porque você está conseguindo me guiar. São méritos seus, não meus. Tenho certeza de que está sendo modesta. Não, este pode ser considerado meu primeiro baile, então sei que estou muito aquém de todas as outras moças, muito mais acostumadas com danças e festas. Tenho certeza de que não há nenhuma aqui que se compare à senhorita, falou James, girando-me novamente e tirando de mim um pouco mais de fôlego. E assim a valsa terminou com o meu coração batendo forte em minha garganta. Eu já me acostumava com as mãos do Sr. James segurando a minha, e quando ele a soltou, senti falta do contato. Voltamos para o canto do salão e não encontramos mais meu irmão. Então o procuramos com os olhos e vimos que estava dançando com uma das amigas da senhorita Rose, uma moça loira e alta que fazia bela figura ao lado de Richard. A senhorita Rose estava muito perto de mim e eu sentia que ocasionalmente ela me olhava dos pés à cabeça, analisando-me de uma forma que eu não gostei nem um pouco. Imaginei se estava com ciúmes do Sr. James por termos dançado uma música juntos, mas depois procurei evitar o pensamento e me concentrar em meu irmão. Seu irmão está dançando com a senhorita Emily, contou-me o Sr. James. Ela é prima do Sr. Thompson. Aliás, penso que vi o Sr. Thompson hoje por aqui. Disse mais para si mesmo. O senhor disse Sr. Thompson? Perguntei ao ouvir aquele sobrenome. Sim, Emily é prima dele. E por acaso esse Sr. Thompson vive em Dorsetshire? Arrisquei a pergunta. Oh, sim, ele vive sim. Casou-se há 2 anos com uma jovem e vivem próximas a House Flowers, informou-me o Sr. James sorrindo. Então, ele é o Sr. Elmer Thompson, o marido de Ellen. Você conhece a esposa do Sr. Thompson? Sim, conheço muito. Crescemos juntas e somos melhores amigas. Então ele está aqui. Falei passeando os olhos pelo salão. Creio tê-lo visto quando fui arrastado por Harry até o meio do salão. Espere, deixe-me procurá-lo. O Sr. James percorreu os olhos pelo grande salão com cautela. Depois se aproximou de mim e apontou com os olhos. Ali, ao lado daquela coluna, próxima à sacada. Aquele é o Sr. Thompson. A senhorita não o conhecia? Sei que parece um pouco esquisito, já que falei que sou melhor amiga da esposa dele, mas o Sr. Thompson é um pouco reservado e eu ainda não tive oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, justifiquei-me. Entendo. Realmente ele parece reservado mesmo. Nós nos conhecemos vagamente. Eu o vejo todos os anos nas temporadas de Londres, mas nunca chegamos a conversar de fato, e ele dificilmente vai aos bailes e recepções onde nossos amigos em comum estão. Vê-lo hoje aqui é uma surpresa. O fato de eu e o Sr. James estarmos tão próximos e conversando por mais tempo do que deveríamos
fez com que os olhos de muitas mocinhas não saíssem de cima de nós, causando em mim grande desconforto. Já o Sr. James nem parecia perceber o quanto nos olhavam. Tão concentrado estava em mim. Entretanto, logo foi intimado por um amigo a convidar uma de suas irmãs para uma dança. Então, quando James foi dançar e tive a oportunidade de falar com meu irmão, contei para ele quem estava no baile e mostrei o marido de Ellen. Richard estava tão surpreso quanto eu por vê-lo ali, mas sua expressão vincada sugeria que pensava algo ainda além. Ele é bem mais jovem do que pensei que fosse, observou Richard. É mesmo. Mas eu já sabia que o Sr. Thompson era jovem e já havia dito isso a você, Richard. Não me recordo disso. Eu estava certo de que o marido de Ellen era um senhor corpulento e de meia idade, continuou ele sério. E a idade dele o incomoda em algo? Senti vontade de rir com a decepção do meu irmão. Claro que não, Lola, mas me faz pensar por que um homem jovem, como é o Sr. Thompson, com uma esposa tão bela e especial quanto é a Ellen, a deixa sozinha em casa para passar uma temporada inteira também sozinho em Londres. Ele não está sozinho. A jovem com quem dançava, Emily, é a prima do Sr. Thompson. Além dela, ele deve ter muitos outros conhecidos aqui. Eu jamais deixaria Ellen sozinha, murmurou Richard, soltando de seus pulmões uma forte lufada de ar verdadeiramente irritado. Momentos depois, o Sr. James voltou de sua terceira dança. Rose e as outras senhoritas que a acompanhavam também se aproximaram. Ficaram entre nós por algum tempo e procuraram me incluir em suas conversas animadas. Mesmo assim, me senti deslocada, pois o teor de conversação era quase sempre assuntos que eu não dominava, como as novidades em Paris, as viagens que haviam feito e os novos ateliês de modas da cidade. Falavam sobre acessórios e vestidos, tecidos e perfumes. Em certo momento senti-me tão inadequada para aquela conversa que me afastei do grupo lentamente e me dirigi à sacada do salão, onde permaneci olhando para o jardim e as luzes que brilhavam sobre as cercas vivas. Acreditei que ninguém havia me visto ir para o local e senti-me segura para respirar fundo e deixar meus pensamentos um pouco mais aliviados. Não, ela não é bonita nem um pouco. Minutos depois ouvi a voz de alguém a certa distância de mim, logo atrás de onde eu estava. Como uma moça pode ser bonita sem ter nenhuma graça ou elegância? Não podemos apenas considerar a beleza simétrica. Ah, sim, nisso você está muito certa, Rose. Logo que a vi entrar, a considerei muito bela, mas agora minhas impressões já mudaram. A senhorita Gibbons não tem nenhum refinamento e mal sabe se comportar, disse outra voz feminina. Atônita, virei-me lentamente e vi o grupo de amigas da senhorita Rose junto a uma imponente coluna de mármore, que era apenas o que nos separava visualmente. Como elas não podiam me ver, permaneci onde eu estava. E digo o mesmo do irmão dela, continuou Rose. Ele é um homem muito belo se considerarmos apenas os atributos físicos. Tem bonitos olhos, uma excelente altura, mas ao falar não sabe prender a atenção de uma dama ou de um cavalheiro. Não tem nenhum refinamento. São pessoas de classe inferior, com toda certeza, disse a outra. Nota-se rapidamente, viram seus trajes. Oh, sim, que horror! Não devemos ficar muito próximas a eles e vou orientar meus irmãos a fazerem o mesmo, falou a senhorita Rose. Espanta-me que o Sr. James os tenha convidado. São tão simplórios, enquanto o Sr. James pertence à alta sociedade. Companhias assim são prejudiciais à sua reputação, sem dúvida. Aconselhe seu irmão e peça que ele oriente o amigo. Ter certo tipo de intimidade com pessoas assim
tão sem educação e berço, não é algo positivo para ninguém. Só quem se favorece com isso são eles mesmos, o Sr. Richard e a Srta. Gibbons. De quem eles são filhos mesmo? Perguntou a Srta. Rose em tom de indignação. Devem ser filhos de algum comerciante, um fazendeiro ou até mesmo um empregado. Não duvido disso, disse sua fiel amiga tão indignada quanto. Já o Sr. James é um homem de muita classe, um cavalheiro bem educado e distinto. Estou impressionada com a diferença de comportamento entre ele e seus hóspedes. Se ele nos convidar para visitá-lo durante a semana, me assegurarei de só ir se seus convidados já tiverem partido, determinou a senhorita Rose. Não, você deve ir, assim se aproximará mais dele. O Sr. James parece ser o jovem mais bem cotado para se casar desta cidade. E ainda penso que será com você, Rose, disse uma de suas amigas. Qual moça não desejaria? Respondeu animada. De fato, por mim já estaríamos noivos. O Sr. Burman também faz muito gosto e tenho certeza de que James ainda gosta de mim. Ouvir tudo isso deixou-me entontecida. Eu só precisava, naquele instante, achar alguma forma de sair daquela sacada sem ser vista por elas. Olhei para os lados e vi uma grande escada, com algumas pessoas conversando debruçadas sobre o parapeito de pedra. Então me dirigi até lá e desci alguns degraus, desejando estar distante do salão e da sacada, para não ser vista por meu irmão nem por James, e principalmente por quaisquer daquelas mocinhas maldosas que falavam sobre nós. Havia um buraco de dor no meu coração ao ouvir tantas crueldades sobre mim e Richard. Senti-me muito triste. Já no jardim, sentei-me em um banco de ferro branco, parcialmente ocultado pelas altas sebes, e pus-me a olhar o jardim. Havia poucas pessoas nele, pois a maioria já havia adentrado a mansão. A música advinda do salão ainda preenchia meus ouvidos. Embalada por uma paz que tentei criar dentro do meu coração, fui levada para Beacombe em pensamento, relembrando com doçura as tardes prazenteiras em que eu corria livre pelos pastos com meus irmãos, com Ellen e Benjamin. Uma simplicidade muito apreciada, adorada por mim, com a qual nenhuma riqueza poderia se equiparar. Distraída, não percebi quando alguém se aproximou e, tocando com muita leveza no meu braço, chamou minha atenção para si. Virei-me sem me dar conta de que meus olhos estavam umedecidos devido à minha absorção no passado e também por meu coração ter sido tão cruelmente pisado pelas ilustres amigas do Sr. James. Suas opiniões sobre mim e Richard, embora não devessem ter me incomodado tanto assim, afetaram-me de forma triste pelo tom de maldade empregado em suas falas. Senhorita Gibbons, o que há com a senhorita? Eu a vi descer as escadarias. A voz do Sr. James despertou minha atenção. Sr. James? Eu... Estava um pouco tonta, senti-me mal, disse-lhe a primeira coisa que me veio em mente. E como está agora? Inquiriu aflito, os olhos concentrados em mim. Um pouco melhor, o ar fresco me fez bem. Mas está frio aqui fora, não prefere entrar? Não está muito frio, estou acostumada ao tempo assim. Há algo em seus olhos. Estava chorando? Ele acabou percebendo e fez a pergunta que eu não desejava. Não, Sr. James, deve ser o brilho das luzes do jardim. Disfarcei como pude. Não, somente se há sereno nos seus olhos ou se choveu sobre seu rosto. Caso contrário, penso que vejo lágrimas na sua face e em seus cílios, porque estava chorando. O senhor enxerga muito bem, ele vê meu olhar para ele, mas não precisa se importar com isso. Por que eu nunca posso me importar com a senhorita?
O caso é, por que se importaria? A verdade é que não deve. Senhorita Gibbons, existem algumas coisas que qualquer homem de bem não pode e não deve deixar passar fingindo indiferença. As lágrimas de uma moça é uma delas. Mesmo se a moça lhe implorar para que a alivie, que não a questione. A senhorita me pede sempre as mesmas coisas e o senhor insiste com as mesmas perguntas. Não é uma questão de questionar seu sentimento, pois a senhorita mesmo já afirmou que não quer se casar com meu pai. Eu não posso desistir de tentar descobrir, porque ainda está aqui. Sabe que dentro de alguns dias ele estará em Londres e então logo estará casada com ele? Essa é uma situação com a qual a senhorita pode lidar? Já pesou muito bem as razões que tem para estar aqui e as que tem para fugir enquanto pode? Fugir? Senhor James, o senhor não sabe mesmo do que está falando. Sei que só quer ser gentil, que está tentando me aconselhar, mas não. Essa é uma decisão da qual não posso voltar atrás. O senhor deveria tentar entender que não estou fazendo isso por mim, nem pensando em minha felicidade. Mas a felicidade de uma pessoa é tudo o que ela tem. Por que vai desistir assim da sua, senhorita Gibbons? Agora que a senhorita leu tudo o que aconteceu com minha mãe, ainda assim não está convencida? Não consegui responder. Apenas virei meu rosto para o lado oposto e apertei meus olhos. O Sr. James se aproximou de mim, mas, de uma forma nada cautelosa, ele sentou-se ao meu lado e me fez encará-lo, segurando o meu rosto com sua mão. Se não fizer por sua felicidade, faça por aqueles que dependem da sua alegria para viver em paz. Determinou em um rompante e com agonia. Não há ninguém assim no mundo inteiro, Sr. James. Assegurei com firmeza, pois, além de Ellen e meu irmão, quem mais estava ao meu lado? Ah, sim, senhorita Gibbons, disse ele sem hesitar, e então parou alguns segundos avaliando-me. Tem aqui à sua frente alguém que já não pode mais esconder o que sente. Confessou-me sem mais rodeios, e eu quase desmaiei com aquelas palavras, ficando com os lábios entreabertos e os olhos assustados. A senhorita está corada? É culpa minha? O senhor está muito próximo a mim, talvez devesse se afastar. Falei trêmula e soltei uma lufada de ar. Ou talvez não. James segurou minhas mãos e eu ofeguei. Estou fazendo o que devo fazer, Sr. James, acredite. O senhor também, por favor, faça o mesmo. Retirei as mãos que estavam sob as dele e encarei o jardim, o coração palpitando forte dentro de mim. Só posso concordar em obedecê-la se me contar tudo o que está acontecendo. Ainda assim, já não sei se posso, confessou ainda. Estou completamente decidida. Preciso me casar com seu pai, mas vou contar para que entenda e pare de uma vez por todas de tentar me dissuadir da ideia. Eu preciso fazer isso por Audrey, minha irmã. É uma menina de 14 anos, Sr. James, uma criança, que será colocada em meu lugar como noiva do seu pai, se eu não aceitá-lo. Entende que isso seria a morte para mim e para ela? Sua irmã? Isto é um absurdo. Deixe-me tentar ajudá-la, senhorita Gibbons, pediu ansioso. Posso tentar falar com meu pai. Essa ideia é tão estúpida que não posso crer que ele insista nisso se o fizermos enxergar que... Ah, Sr. James, perdoe-me, mas, de modo geral, seu pai o escuta? Ele ouviria o senhor? Não, mas ainda assim... Não há mesmo nada a ser feito. Meu pai é, além de empregado do Sr. Burman, um devedor, e a dívida está sendo cobrada. Como pode perceber, eu sou o pagamento.
Mas não tenha pena de mim ou dos meus pais, pois apenas farei isso porque não posso deixar Audrey sofrer em meu lugar. E meus pais estão radiantes por eu estar noiva do seu pai. Confessei aquilo com muita tristeza. Como podem? Não sabem o anjo que é a senhorita para querer entregá-la nos braços do demônio, disse ele muito irritado. Não deveria falar assim do seu pai. Não digo isso por odiá-lo, apenas o conheço mais do que ninguém, senhorita Gibbons. Eu tenho motivos, sabe que tenho, para tentar afastá-la dele, mas há algo muito sério que preciso dizer à senhorita. E o que é? Perguntei incerta sobre realmente querer ouvir. Eu não conseguirei atendê-la quanto a deixá-la fazer isso com sua vida. Nada que diga vai adiantar. Tenho razões para isso, senhorita Gibbons, e chame-as de egoístas se quiser, mas estou desesperadamente apaixonado pela senhorita. Confessou com urgência, os olhos ansiosos, voltados em minha direção, as mãos segurando novamente as minhas. Outro dia me perguntou por que eu faria algo pela senhorita. Calei-me, não consegui confessar, mas hoje eu digo, não é para contrariar meu pai, ou apenas porque qualquer pessoa pode contar com o meu amparo. A senhorita não é qualquer pessoa, não é todo mundo. Veja o quanto é errado dizer isso, Sr. James. Mal nos conhecemos. Deve parar imediatamente com isso, só está agregando mais dor àquela que já sinto. Falei tentando soar firme, mas com meu corpo cedendo e minhas mãos aceitando o seu toque. Está vendo? Se lhe aflige ouvir minha declaração, é porque sofre por pensar que não pode correspondê-la, mas pode sim. Por favor, senhorita Gibbons, precisa me ouvir e também ouvir a si mesma. Serei teu à tua ordem, apenas chama-me de amor. Recitou Romeu e Julieta, entre aspas. E então James tocou meu rosto com a ponta dos dedos e depositou em meus lábios um suave e encantador beijo. Nunca pensei ser possível sentir o coração bater tão forte assim. Fechei meus olhos, estava trêmula e não sabia o que fazer. Abri os olhos quando ele separou seus lábios dos meus e me olhou com tanta profundidade e afeição que cheguei a arfar. A senhorita é a alma mais linda que meus olhos já viram. Sua beleza me deixa pasmo. Sua beleza enfraquece-me. Senhor James, não deveria ter feito isso e pare de citar Romeu e Julieta. Tudo bem, talvez eu não devesse tê-la beijado, mas ainda assim não consigo me sentir arrependido. Sou um apaixonado sem arrependimento, sorriu. Não diga isso. O Senhor não está falando sério sobre estar apaixonado, isso não pode ser. Jamais serei leviano com meus sentimentos, senhorita Gibbons. Se estou confessando o que sinto é porque tenho certeza. A senhorita precisa saber que tenho ocupado meus pensamentos durante todos os dias e noites, desde que chegou a Londres. Por quê? Por que adora contrariar seu pai? Por que isso lhe diverte? Indaguei ao me lembrar das primeiras palavras ditas por ele assim que o conheci. Não, porque a senhorita é única, linda, forte, inteligente e doce. Não pude evitar me apaixonar. Aliás, como se evita que algo assim aconteça? Quanto ao meu pai, não me importo com ele se a senhorita me disser que também não se importa. Ouça o que diz, implorei aflita. Senhorita Gibbons, eu já ouvi minhas próprias palavras agora mesmo, dizendo que estou apaixonado, quer que eu repita? Ele sorriu. Pois eu repito que estou apaixonado, que só há uma coisa que pode me tornar mais feliz.
Mas isso não depende apenas de mim, eu preciso que me deixe ajudá-la. Não pode me ajudar, Sr. James. Pode começar me chamando apenas de James e tentando me dizer o que sente por mim? Veja o que me pede. Tão simples. Não é nada simples. Confie em mim, Lola, falou ele apertando minhas mãos, chamando-me pela primeira vez de Lola. Deliciosamente aquelas foram as palavras mais doces da minha noite, junto com a declaração e o beijo de James. Ah, James. Eu confio, James. Declarei repleta de expectativas e ele sorriu para mim, como se eu fosse a luz da sua vida, fazendo com que eu me sentisse pela primeira vez amada, como em um romance dos livros com os quais já tanto suspirei. Voltamos para o salão com uma energia diferente à nossa volta. Mas é claro que eu esperava que ninguém percebesse ou tivesse nos visto. O breve toque daquele beijo ainda fazia formigar meus lábios e meu peito se agitava sem parar. Lola, onde estava? Perguntou meu irmão quando nos viu chegar. Na sacada, James respondeu por mim ao perceber minha hesitação. E então o Sr. Harry surgiu diante de nós e disse que James simplesmente precisava segui-lo, levando-o para o outro lado do salão. O Sr. Harry é um tanto expansivo, não? Observei. Ele está bêbado, disse-me Richard, e parece ser igual ao irmão, apenas na aparência. Concordei, pois logo ao nosso lado estava o Sr. Anthony, conversando com seus convidados, depois gentilmente conduzindo uma jovem para uma valsa. O Sr. Thompson, eu falei com ele, comunicou Richard para minha surpresa. O Sr. Thompson, o que disse a ele? Falou que conhece Ellen? Você disse que somos amigas e éramos vizinhos. Fiquei exasperada. Não, Lola, eu não disse nada disso. Não direi nada disso a ele. Por que não? Perguntei confusa. Quero apenas saber que tipo de homem ele é. Por enquanto é somente isso. O Sr. Anthony me chamou para ir com os cavalheiros ao clube amanhã. Sei que o Sr. Thompson irá. Apenas quero saber como ele é. Eu não sei, Richard, nós não fazemos parte desta sociedade. Temo que o desprezem. Falei verdadeiramente. O Sr. James irá comigo e ninguém me depreciará, pois não deixaremos. Não se preocupe, Lola, eu apenas preciso fazer isso para entender algumas coisas. Oh, Richard, isso é uma boa ideia mesmo, insisti preocupada. E se o Sr. Thompson desconfiar de que conhecemos Ellen e não lhe dissemos nada? E se ele perceber que você está o avaliando, ele pode nunca mais permitir minha amizade com Ellen. Não, Lola, isso não vai acontecer. Eu já disse, é apenas para me aproximar do Sr. Thompson e saber mais sobre ele. Serei cauteloso e, se ele perceber algo, finjo que não havia me dado conta de que ele era o mesmo Sr. Thompson, marido de Ellen. Por que está fazendo isso, Richard? Diga-me de uma vez o que você sente por Ellen. Lola, ora, eu gosto muito da Ellen e você também, disse-me por fim. Contrariado e com o olhar firme, mostrou que não desejava continuar aquela conversa.